Neste exato momento, estou tomando um Aperol Spritz na área externa de um iate de 50 milhões de reais, ancorado na marina do Guarujá, olhando o pôr do sol. Tem uma música jazz tocando baixinho, o mar está calmo, e eu estou usando um vestido leve que comprei em Milão mês passado. 2 semanas atrás, eu saí de um cartório em São Paulo com uma mala de mão e as roupas do corpo. Assinei um divórcio onde, oficialmente, não fiquei com nada. Meu ex-marido André e a família dele comemoraram. O advogado dele sorriu vitorioso. E eu? Eu simplesmente peguei minha mala e saí. Sem drama, sem lágrimas, sem luta. O que André não sabia, e o que vocês vão descobrir agora, é que aquela mala era a única coisa que eu precisava levar daquele casamento. Porque tudo que realmente importa, eu já tinha. Deixa eu te contar essa história do jeito certo. Não é uma história de vingança. É uma história sobre saber quem você é. Conheci André há 4 anos numa conferência de negócios na Fiesp. Eu trabalhava como consultora de estratégia numa empresa média. Ele tinha uma empresa de importação e exportação. A gente se deu bem imediatamente. Ele era charmoso, ambicioso, inteligente. Começamos a namorar 3 meses depois. Aqui vai a primeira coisa que você precisa saber sobre mim. Meu nome completo é Lívia Almeida Prado. Se você é de São Paulo e acompanha o mundo corporativo, esse sobrenome provavelmente significa algo para você. Almeida Prado. Grupo Almeida Prado. Holding com empresas de logística, construção civil, tecnologia. Meu pai, Roberto Almeida Prado, é o fundador. Meu irmão, Felipe, é CEO. Minha mãe, Beatriz, é herdeira de família tradicional paulista. Fortuna familiar estimada? Algo entre 800 milhões e 1 bilhão de reais. Talvez mais. Eu nunca perguntei o número exato. Eu sou a filha mais nova. E desde sempre, fiz questão de viver de forma diferente da que minha posição exigia. Estudei em escola pública parte da adolescência por escolha própria. Fiz faculdade de administração na FGV, pagando com bolsa parcial, mesmo podendo pagar integral. Trabalhei em empresas normais, ganhando salário normal, morando em apartamentos normais. Não porque minha família não me apoiasse, mas porque eu queria construir minha identidade longe do sobrenome. Quando conheci André, tomei uma decisão: não contar sobre minha família. Ainda não. Queria saber se ele gostava de mim, Lívia, não da herdeira Almeida Prado. Então contei uma meia-verdade. Minha família é de empresários, mas a gente não é próximo. Não tenho muito contato. Tecnicamente verdade. A gente não era aquele tipo de família que se via todo domingo. Éramos próximos, mas cada um tinha sua vida. André aceitou isso facilmente. Conheceu meu apartamento alugado de 2 quartos em Pinheiros. Achou meu carro, um Civic 2019, perfeitamente adequado. Gostou que eu não era patricinha, que eu trabalhava duro, que era independente. Casamos 2 anos depois. Cerimônia pequena, 80 pessoas, num espaço charmoso, mas não ostensivo. Meus pais foram, meu irmão foi. Mas André meio que não prestou muita atenção neles. Meu pai é discreto, não anda com motorista, não usa relógio chamativo. Ninguém olha para ele na rua e pensa: esse cara é bilionário. E eu não fiz questão de explicar. Compramos um apartamento juntos. Bem, André comprou. 3 quartos em Pinheiros, 2 milhões de reais. Ele pagou 70%. Eu entrei com 30%. Ele fez questão de que ficasse no nome dele. Confiança, ele disse. Eu deixei. Aquele apartamento não significava nada para mim. A vida seguiu normal. Eu trabalhava, ele trabalhava. A gente viajava vez ou outra. Tinha amigos, jantares. Eu continuei vivendo do meu salário, cerca de 18 mil por mês. André ganhava uns 40 mil. Ele se achava o provedor, mesmo eu pagando metade de tudo. Eu deixava ele pensar isso. Aos poucos comecei a notar coisas. André era competitivo, muito. Se um amigo comprava um carro, ele queria um melhor. Se alguém viajava para a Europa, ele queria ir para lugar mais caro. Ele media sucesso em coisas visíveis. E comecei a perceber também que ele me subestimava.
sutilmente. Você é muito boazinha, Lívia. O mundo dos negócios é cruel. Você não entende como funciona investimento de verdade. Deixa essas decisões financeiras comigo. Eu deixava, porque não valia a pena discutir. Ele não sabia que eu tinha crescido em reuniões de conselho, que eu entendia de fusões e aquisições antes de saber dirigir, que eu havia recusado ser diretora de 3 empresas da família porque queria fazer meu caminho. O casamento foi esfriando. A gente se tornou colegas de apartamento mais do que casal. E então, 6 meses atrás, André chegou em casa e disse: Lívia, a gente precisa conversar. Eu estava no sofá lendo. Fechei o livro. Sobre? Sobre nós. Eu não estou feliz. Eu também não, respondi honestamente. Ele pareceu surpreso que eu concordasse. Então, você concorda que a gente deveria se separar? Concordo. Ótimo. Então vamos fazer isso de forma civilizada, amigável. Perfeito. Nos dias seguintes, André contratou um advogado. Marcou reunião comigo e com o advogado dele, Dr. Henrique, um homem de 50 anos com sorriso confiante. Eu também contratei um advogado. Doutor. Paulo, um senhor de 60 anos, parceiro de escritório com um dos advogados da minha família. Ele sabia quem eu era. A reunião aconteceu no escritório de Dr. Henrique, na Faria Lima. André estava lá, de terno, postura confiante. Dr. Henrique, com uma pasta cheia de documentos. Eu cheguei com Dr. Paulo, que carregava apenas uma pasta fina. Bom, Dr. Henrique começou. Vamos direto ao ponto. O apartamento está no nome do André. Ele pagou 70% do valor. Portanto, fica com ele. O carro, um BMW que André comprou ano passado, também fica com ele. Os móveis, em sua maioria comprados por André, ficam com ele. Lívia pode levar suas roupas, objetos pessoais e alguns móveis que comprovar que comprou. Eu ouvi em silêncio. Dr. Paulo começou a falar. Lívia tem direito. Eu coloquei a mão no braço dele. Tudo bem, pode ficar com tudo, André. André piscou. Sério? Sério. Eu só quero o divórcio rápido. Dr. Paulo me olhou preocupado. Lívia, você tem direitos. A gente pode discutir. Não precisa. Eu aceito os termos. Dr. Henrique sorriu. Aquele sorriso de quem acabou de ganhar fácil. André se inclinou para a frente. Você tem certeza? Porque depois que assinar, não volta atrás. Tenho certeza. Você não quer nem tentar pegar metade do apartamento? Ou do carro? Não. Ele sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Satisfeito. Superior. Sabia que você não tinha coragem de brigar. Você sempre foi assim, Lívia. Boazinha demais. Fraca demais. Eu não respondi. Apenas peguei a caneta. Dr. Paulo sussurrou. Lívia, pensa bem. Eu já pensei. Respondi calmamente e assinei todos os papéis. 15 minutos depois, estava feito. Divórcio aceito. Partilha. André fica com apartamento, carro, móveis, conta conjunta, que tinha 80 mil reais dele e 20 mil meus. Eu fico com minhas roupas e objetos pessoais. Saímos do escritório. André me acompanhou até o elevador. Sem ressentimentos? Ele perguntou. Nenhum. Você vai ficar bem? Financeiramente? Vou ficar ótima. Se precisar de ajuda, não vou precisar, mas obrigada. O elevador chegou. Entrei. As portas se fecharam. E eu sorri. Pela primeira vez em meses, eu sorri genuinamente. Peguei meu celular e liguei para meu pai. Pai, o divórcio saiu, estou livre. Graças a Deus, filha. Vem pra casa. Já estou indo. Peguei um Uber direto para Alphaville, para a casa onde cresci. Portão eletrônico, jardim imenso, casa de 2.000 metros quadrados. Minha mãe me recebeu com um abraço apertado. Finalmente, ela disse. Não aguentava mais te ver naquele casamento. Meu irmão Felipe estava lá também. Ele riu quando me viu. Deixa eu adivinhar. Ele ficou com tudo? Ficou. E você aceitou sem brigar? Aceitei. Quanto ele ficou no total? 3 milhões? Mais ou menos isso.
Felipe soltou uma gargalhada. 3 milhões. Ele deve estar se achando um magnata. Meu pai serviu vinho. Brindamos. Ao divórcio mais barato da história, Felipe disse. 3 milhões para se livrar de um babaca. Barganha. Passei aquela semana me reconectando com minha vida real. Almoço com meu pai no escritório da holding na Faria Lima. Reunião com Felipe sobre novos investimentos. Jantar com minha mãe no Fasano. Eu tinha esquecido como era bom ser eu mesma. No sábado, meu pai disse: "Vamos para o iate amanhã? Faz tempo que a gente não vai." "Vamos", eu respondi. Domingo de manhã, saímos de helicóptero para o Guarujá. O iate estava ancorado na marina. 50 milhões de reais. 3 andares. Tripulação de 6 pessoas. Nome dele: Almeida. Passamos o dia navegando. Sol, mar, champanhe, música. Minha mãe lendo no deck. Meu pai e Felipe discutindo negócios. Eu deitada tomando sol. Finalmente em paz. Às 17 horas, voltamos para a marina. Descemos do iate. Eu estava usando um vestido Dolce & Gabbana que tinha comprado em Milão, óculos Prada, sandália Valentino. Meu cabelo solto ao vento. Eu me sentia livre pela primeira vez em 4 anos. E foi quando eu vi André. Ele estava no pier, caminhando com 2 amigos. Congelou quando me viu. Olhou para mim. Olhou para o iate atrás de mim. Olhou para meu pai e meu irmão descendo também. Nossos olhos se encontraram. Ele atravessou o pier correndo. "Lívia?" "Oi, André." Ele olhou para o iate. Para mim, para o iate de novo. Você estava nesse iate?" "Estava. Passamos o dia navegando." "Esse iate é de quem?" "Do meu pai." Ele olhou para o meu pai, que estava conversando com Felipe, ambos usando roupas casuais, mas claramente caras. "Aquele é seu pai?" "É." Mas... André estava pálido. "Esse iate deve custar 50 milhões, eu disse calmamente. Mais ou menos. 50. Ele não conseguia terminar as frases. "Lívia, quem é seu pai?" Meu pai se aproximou, estendendo a mão educadamente. "Roberto Almeida Prado. Prazer." Eu vi quando André processou o sobrenome. Vi seus olhos se arregalarem. Vi seu rosto perder toda a cor. "Almeida? Prado?" ele repetiu. "O grupo Almeida Prado?" "Esse mesmo." Meu pai sorriu. "Você é o André? Minha filha falou de você." André olhou para mim em choque total. Você é Almeida Prado?" "Sou. Sempre fui." Mas você nunca disse. Você trabalhava numa empresa normal? Morava num apartamento normal?" "Por escolha", eu disse. Eu queria construir minha própria identidade. Você me deixou ficar com o apartamento, com o carro. Você aceitou tudo sem brigar. Porque essas coisas não significavam nada para mim, André. Ele estava tremendo. Literalmente tremendo. Você é rica? Tipo, rica de verdade?" Meu irmão Felipe se aproximou, achando graça. "Rica? Lívia é herdeira de 800 milhões de reais, amigo. Mais ou menos. Depende da cotação das empresas." André pareceu que ia desmaiar. "Então, todo esse tempo, você tinha..." "Tinha", eu confirmei. "Mas escolhi não usar. Escolhi viver de forma simples. Pelo menos durante o casamento. Queria saber se você me amava por mim. E o apartamento que eu ganhei no divórcio, os 3 milhões, é uma quantia legal", eu disse sinceramente. "Você vai conseguir viver bem com isso." Felipe riu. 3 milhões. Lívia gasta isso em 6 meses quando está viajando. André me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era raiva. Não era exatamente arrependimento. Era realização. De que ele tinha subestimado completamente quem eu era. Você me deixou pensar que tinha ganho", ele disse baixinho. "Eu deixei você ficar com coisas que eram suas de qualquer jeito, André. O apartamento sempre foi mais seu do que meu. O carro era seu. O dinheiro era majoritariamente seu.
Eu só não briguei porque não fazia diferença pra mim. Faz diferença, sim. Você poderia ter pedido metade de tudo. Você poderia ter. Poderia. Mas não quis. Porque eu não preciso. E porque aquilo nunca foi sobre dinheiro para mim. Era sobre liberdade. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Vamos, Lívia. Sua mãe está esperando no helicóptero. Helicóptero? André repetiu quase sem voz. É, eu disse. A gente volta para São Paulo de helicóptero, mais rápido. Me virei para ir embora. André segurou meu braço. Lívia, espera. Eu fui um idiota. Eu não sabia. Você não saber não era o problema, André. O problema é que você me subestimou. Me chamou de fraca, de boazinha demais. Achou que eu aceitei porque não tinha coragem de brigar. Quando, na verdade, eu aceitei porque 3 milhões é o que eu gasto sem nem perceber. Soltei meu braço gentilmente. Cuida bem do apartamento, ele é bonito. Caminhei em direção ao helicóptero. Minha família me seguiu. Eu não olhei para trás. Agora, 2 semanas depois daquele encontro, estou aqui no iate de novo. Esse fim de semana, viemos só eu e minha mãe. Ela está lendo um livro sobre jardinagem. Eu estou escrevendo esse relato no meu tablet. André tentou me ligar 4 vezes. Mandou 7 mensagens. Tentou marcar de conversar. Eu não respondi. Não porque estou com raiva, mas porque não há nada para conversar. Aquele capítulo da minha vida está encerrado. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação onde deixou alguém subestimar você de propósito? A verdade é que eu aprendi algo valioso nesses 4 anos. Aprendi que não é o dinheiro que define quem você é. Eu poderia ter ostentado desde o começo. Poderia ter chegado no primeiro encontro com André de motorista, usando roupa de grife, falando do iate da família. Mas aí eu nunca saberia se ele me queria por mim ou pela fortuna. E descobri que ele me queria pela versão dele de mim. A Lívia boazinha, a Lívia simples. A Lívia que ele podia controlar, subestimar, fazer sentir inferior. Quando eu assinei aqueles papéis sem lutar, ele pensou que tinha vencido. Pensou que tinha provado que eu era fraca, que ele era superior. Mas a verdade, eu já tinha vencido há muito tempo. Eu venci quando escolhi ser eu mesma. Quando escolhi não precisar provar nada para ninguém. Quando escolhi viver de forma simples, não por necessidade, mas por opção. E eu venci de novo quando saí daquele divórcio com a única coisa que realmente importa: minha liberdade. André ficou com 3 milhões em bens. Eu fiquei com 800 milhões de herança. Mas mais importante que isso, eu fiquei com minha dignidade, com minha paz, com minha identidade. Ele vai passar o resto da vida sabendo que teve a herdeira de uma fortuna nas mãos e a tratou como se ela não valesse nada. Vai olhar para aquele apartamento de 3 milhões e lembrar que a ex-mulher dele mora em mansão de 20 milhões e passa os fins de semana em iate de 50. Mas eu vou passar o resto da minha vida sabendo que não preciso do dinheiro da minha família para ter valor. Que eu construí minha carreira sozinha. Que eu vivi de forma simples porque quis. E que quando precisei andar em liberdade, eu simplesmente assinei um papel e saí, sem drama, sem briga, sem provar nada para ninguém. Porque quem sabe quem é, não precisa provar. A última mensagem que André me mandou dizia: Lívia, a gente podia tentar de novo, agora que eu sei quem você realmente é. Eu respondi apenas: agora você sabe quanto eu tenho. Mas você nunca soube quem eu sou. E isso é exatamente o problema. Bloqueei o número. Hoje de manhã, meu pai me chamou para uma reunião. Lívia, quero que você considere entrar oficialmente nos negócios da família. Não porque você precisa, mas porque você tem talento. E por que eu quero passar isso para frente? Estou considerando. Talvez seja a hora. Passei 4 anos provando que eu não preciso do nome da família. Agora posso honrá-lo sem medo. E enquanto isso,
Vou continuar aproveitando meus fins de semana aqui no iate, tomando o Aperol Spritz, lendo livros, ouvindo jazz, sentindo o vento no rosto. Livre, completamente livre, e sabendo que a melhor vingança não é mostrar o que você tem, é saber que você nunca precisou mostrar. Obrigado por ouvir minha história. Se ela te inspirou de alguma forma, deixa um like aí embaixo. Escreve nos comentários de onde você é e qual parte mais te marcou. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Todo dia tem história nova aqui. Histórias reais de pessoas reais que passaram por reviravoltas incríveis. Não perde. Até a próxima história. E lembra, você vale mais do que qualquer um pensa, incluindo você mesmo às vezes.